Muito bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês nesse domingo. Domingo bonito que Deus nos presenteia para a nossa aula da escola dominical. Gente, nós estamos aí próximos de uma data muito importante. No próximo domingo, dia 6, nós estaremos celebrando o nosso culto de aniversário de 101 anos. Olha só que bênção, hein? E para comemorar essa data, pensamos em duas aulas da Escola Bíblica Dominical falando sobre igreja. Acho que vai ser bem bacana a gente poder esclarecer algumas coisas, tirar dúvidas. E eu não quero ficar aqui somente falando algumas coisas, mas quero que você participe conosco dessa aula. Então, vamos fazer assim. Você pode colocar aí nos comentários do YouTube ou do Facebook as suas perguntas que forem surgindo ao longo dessa aula, tá bom? E na próxima semana, prometo que vou responder todas elas. Então nós teremos duas aulas. Hoje é a nossa primeira aula sobre igreja e na próxima semana a segunda e última aula, tá certo? Então, vamos para a aula e ver aquilo que Deus tem a nos ensinar. Beleza? Muito bem, gente. Coloquei como tema da nossa aula igreja, chamado de Deus ao seu povo. Por quê? Essa introdução é muito importante para a gente perceber o seguinte: igreja, ela não nasce na mente humana. A igreja, ela não é uma invenção de uma mente que projeta, que arquiteta muito bem. Pelo contrário, a igreja, ela surge da vontade divina. Nós podemos afirmar biblicamente, categoricamente, que a igreja ela nasce no coração de Deus, ela é instruída por Cristo aos seus discípulos e depois ela é edificada pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos lembrar, por exemplo, do texto lá de Mateus, capítulo 16, verso 18 a 20, quando Jesus ele diz a Pedro que as portas do inferno elas não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Pensa o seguinte, se a igreja ela fosse do homem, ela não duraria mais que algumas dezenas de anos. Ela já teria encerrado a sua atividade aqui na Terra há muito tempo. Mas é somente porque a igreja é algo divino, de Deus para cada um de nós, que ela permanece século após século. Então nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Há muita gente dizendo que igreja é uma construção humana, que é um âmbito de enriquecimento e manipulação. Mas a verdade é que se isso não fosse obra de Deus, divina, ela já teria fechado as suas portas há muitos e muitos anos. E somente é possível termos uma igreja hoje porque existe uma promessa de que essa igreja é do Senhor, em todas as suas instâncias. Então, eu gostaria que nós começássemos com essa verdade de Deus para cada um de nós. A igreja é algo divino do coração de Deus para cada um de nós. A igreja ela é desenvolvida pela Trindade, tem participação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo em nossas vidas. Tá certo, gente? Muito bem. Então isso é a primeira coisa importante que você precisa ter aí na sua cabeça. E eu queria tratar agora um pouquinho sobre o conceito de igreja no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? A palavra igreja, nós não temos ela no Antigo Testamento, tá bom? O que nós temos é um conceito de igreja, porque toda palavra ela tem o seu significado.
E é nisso que nós queremos nos agarrar e buscar quando lemos os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, havia uma palavra em hebraico que designava, por exemplo, o ajuntamento de uma multidão para cultuar a Deus. E não só para cultuar a Deus, mas essa palavra no hebraico, que é a palavra kahal, ela significava, inclusive, essa multidão que se reunia para cultuar a Deus, mas que era chamada por Deus. Então não era uma coisa de uma coisa voluntária, uma que partia do povo, de alma espontânea, não. Era Deus que convocava o seu povo para que eles então se apresentassem diante dele para o adorar. Quando houve a tradução do Antigo Testamento, que era todo escrito em hebraico, para o grego, um pouco antes ali da era de Jesus, o que chamamos de Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, foi-se então atribuída a palavra eclesia em todos os momentos quando no Antigo Testamento o povo se juntava para cultuar a Deus. Então, as palavras de reunião, multidão, ajuntamento para cultuar a Deus, no Pentateuco, no livro de Josué, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, todas essas palavras de ajuntamento, reunião, para cultuar a Deus, foram traduzidas como eclesia no texto grego, traduzido do Antigo Testamento. E essa palavra eclesia foi comumente usada pelos autores do Novo Testamento. Jesus, Paulo, Pedro, todos eles usavam essa palavra. Lucas, quando ele escreve Atos. E a palavra eclesia, que é da onde nós temos o termo igreja, literalmente eclesia significa, na verdade, chamados para fora, mas a verdade é que eclesia era um termo, inclusive, usado quando os magistrados eles se reuniam para decidir sobre a vida civil do povo, tomar algumas decisões importantes para a polis, para a cidade, para toda a comunidade. Até esse ajuntamento que não tinha nada a ver com culto a Deus era chamado de eclesia. Tirando um texto em Deuteronômio, que foi traduzido como sinagogue para o texto grego, mas a maioria que nós temos é eclesia. E eclesia, então, nós temos 3 sentidos desse termo no Novo Testamento. Nós temos esse termo mais geral para os ajuntamentos diversos dos cidadãos para decidir alguma coisa sobre a cidade, mas também esse termo é usado para a igreja local, aquela comunidade dos eleitos, dos cristãos que se reuniam em um lugar específico, em determinada cidade. Mas também eclesia era utilizada para a igreja universal. Não a igreja universal do Reino de Deus, mas a igreja universal no que se refere a essa igreja ser espalhada por toda a terra, essa igreja que estava em movimento e não se sabia ao certo aonde ela chegaria. Os crentes espalhados por toda a região, por todo o mundo, também eram chamados ali de eclesia. E eu gostaria de ler alguns textos que eu separei aqui, inclusive está na imagem que você está vendo. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos o texto: Moisés convocou toda a congregação, Êxodo 35:1. Esse texto, essa palavra congregação, ela foi traduzida mais tarde como eclesia. Números 24 e 6. Por que vocês trouxeram a congregação? Também traduzida como eclesia. Atos 19, 32 a 39, quando Lucas está relatando um tumulto, ele fala: uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. É aquele primeiro uso da palavra eclesia,
esse ajuntamento popular. Mas aí Paulo, já em Romanos 16:1, ele já vai atribuir eclesia a essa comunidade de cristãos específicas. Ele diz o seguinte: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja em Secreia. Ou seja, lá em Secreia tinha uma comunidade de cristãos e ali então já era conhecido como igreja, tá bom? Paulo também usa lá em Gálatas 1:2 e 22, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. E não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Então Paulo emprega o termo eclesia, igreja, a essas comunidades específicas de cristãos menores, mas também no sentido mais abrangente da coisa. Ele diz em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:28, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolo, segundo lugar, profeta, terceiro lugar, mestre, etc. Igreja aqui também traduzido como eclesia. Paulo também, Gálatas 1:13, ele diz, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus. Então, olha só, Paulo, mais uma vez, tratando a igreja de Deus aqui já de modo genérico, grande, universal, o que chamamos de igreja invisível, a palavra também eclesia, tá certo? Então, nós vimos até agora duas coisas, de maneira bem dinâmica. Vimos que a igreja ela é da vontade divina, não é verdade? Que ela surge no coração de Deus. Existe a trindade está por trás da igreja. E vimos também o conceito de igreja. Que lá no Antigo Testamento, conceitualmente, igreja era essa reunião, essa multidão que se juntava para adorar a Deus, chamada por Deus. E no Novo Testamento, também essa multidão que se reunia de casa em casa, em grupos menores, de cidade em cidade, e também espalhado por toda a face da terra, também são chamados igreja. Tá certo, gente? Muito bem. Uma das coisas importantes quando a gente fala de igreja e Bíblia é que nós temos algumas imagens muito importantes sobre igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por quê? Deus precisou tonificar, podemos dizer assim, essa ideia e esse conceito em nossas mentes. E ele fazia isso através de imagens, analogias, figuras que nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, as imagens de igreja, elas são importantes para formar a ideia de igreja em nosso coração, em nossa mente. Então, quando nós vemos uma imagem do que é a igreja na Bíblia, essa imagem também significa o que somos igreja hoje. E eu gostaria de citar e colocar aqui nessa aula pelo menos 4 imagens da igreja que a Bíblia nos mostra, tá bom? A primeira imagem que eu gostaria de mostrar é a imagem da igreja como povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar que igreja é o povo de Deus na terra. No Antigo Testamento, se você já estudou um pouquinho a palavra do Senhor, você sabe que Deus, ele escolheu um povo exclusivamente seu. Esse povo eram os hebreus, ou israelitas, ou judeus. A questão do nome depende só do posicionamento histórico, mas era esse povo exclusivo, a qual Deus havia feito uma aliança. E é tão interessante que o conceito por trás de povo de Deus é um conceito de aliança e de um acordo, não um acordo bilateral onde Deus fica devedor do povo, pelo contrário, é um acordo onde Deus
graciosamente, misericordiosamente, ele estabelece a iniciativa de determinar as condições desse pacto entre bênçãos e maldições. Ou seja, se o povo obedecesse, fosse fiel, andasse nos caminhos do Senhor, esse povo seria abençoado. E todos os outros povos veriam que eles eram um povo de Deus. Mas, se eles se entregassem à idolatria, desobedecessem os mandamentos, também teriam consequências terríveis. E aí a gente vai ver a história se descortinando através de Noé, Abraão, Davi, de Moisés, Davi e etc. Só que esse conceito, ele não está de povo de Deus só no Antigo Testamento. Na verdade, o conceito do Antigo Testamento, ele era apenas uma sombra daquilo que seria depois enxergado em sua plenitude e completude no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é que nos mostra exatamente onde Deus queria chegar quando ele começou com Israel no Antigo Testamento. De maneira clara agora, Deus descortina através da história o povo que ele queria realmente ter desde o início. E que progressivamente foi se mostrando na história da igreja. Então, Gálatas, por exemplo, através da inspiração de Paulo nesse texto, capítulo 6, verso 16, olha que lindo que diz. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Parece que agora o que era o povo de Deus lá no Antigo Testamento se torna esse Israel de Deus. E quem é esse Israel de Deus? É o que o próprio Paulo ele vai falar em Efésios 2,14, que Deus de um povo, ou melhor, de dois povos, ele fez um. Ele pegou o povo específico do Antigo Testamento, os gentios do Novo Testamento, ou seja, todos aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor, e fez um único povo. Não foi que nós fomos agregados aos judeus, e nem que os judeus foram agregados a nós. Deus pegou dois povos distintos e fez um só. De modo que hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos a imagem concreta daquilo que lá no início era apenas sombra. Então, a igreja é esse povo de Deus na terra. Quando o mundo olha para a igreja, ele deve apontar e saber, eis ali o povo de Deus. E nós, como igreja, temos que nos portar como povo de Deus. O problema é esse, porque nós somos igreja, enchemos a boca às vezes para falar que somos povo de Deus, mas será que estamos representando Deus à altura? É igual quando você viaja para o exterior e você diz que é brasileiro, todo mundo acha que você joga bola bem, que você sabe sambar, que você sabe fazer um baita de um churrasco. Porque são essas coisas que eles esperam de alguém que represente o Brasil genuinamente. Quando você conversa com um argentino, aí Omar Martirano, se estiver me ouvindo, meu querido irmão, espera-se que o argentino saiba dançar um tango, porque é isso que representa o seu povo. Se você vê alguém do Japão, que ele vai saber fazer um ótimo sushi, um sashimi, porque isso representa o seu povo. Mas e nós como povo de Deus? Será que estamos representando Deus de maneira adequada? Porque a igreja tem essa imagem do povo de Deus aqui na terra. O mundo tem que olhar para a igreja e nos identificar como povo de Deus. A segunda imagem que nós temos de igreja nas Sagradas Escrituras é a imagem do corpo de Cristo. Esse já é um conceito do Novo Testamento e o foco dele está no sentido de que todos nós estamos ligados e unidos a Cristo e ele é o cabeça desse corpo. E o sentido de corpo também tem a ver de que é através desse corpo que nós recebemos toda a nutrição e recebemos
vida, porque tudo vem dele. Inclusive o texto de Paulo que diz que para ele, por causa dele são todas as coisas, é essa ideia de corpo. Significa que a igreja é esse instrumento de Cristo no mundo, que transborda a vida, que se movimenta em unidade, que mostra a empatia uns com os outros, que chora com aqueles que choram, que se alegram com aqueles que se alegram. E nós vamos ver esse conceito de corpo em textos como o de Efésios capítulo 4, 15 a 16, que Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa é uma imagem muito importante, que também tem muito a nos ensinar, porque hoje, grande parte dos cristãos, eles querem viver a sua vida de modo individual, isolados. Eles não querem ter uma vida comunitária. Ele quer ir para o culto, fazer o seu exercício devocional quietinho e ir embora. Não quer se envolver, não quer servir, não quer participar da vida da comunidade. Isso é um grande equívoco. Porque é através dessas imagens da igreja, por todas as Sagradas Escrituras, que nós vamos ver a identidade da igreja. A identidade da igreja é de povo de Deus e de corpo de Cristo, onde tudo que acontece com um reverbera no outro. Se você beliscar o seu dedinho, todo o seu corpo sente essa dor. E é isso que tem que ser também na igreja. Por isso que não existe igreja isoladamente. Esse negócio de falar que, mas a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós reunidos. E isso é muito importante a gente entender. Porque essa é a direção que Deus deu para a vida do seu povo. Povo, corpo. Nós vamos ver aqui essas imagens que nos mostram exatamente a importância da comunidade, da coletividade. A terceira imagem que eu queria apresentar para vocês, que a Bíblia nos mostra, é a bela imagem de noiva de Cristo. Essa também é uma imagem importante da igreja nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, lá no livro do profeta Oséias, nós vamos ver que existe uma grande analogia entre a relação dele e de Gomer, que era a noiva dele, a prostituta que Deus falou para ele se casar, mas que era noiva, mas era adúltera, com Deus Israel. No Antigo Testamento, a noiva de Deus Israel, ela é adúltera. Ela se vende, ela corre atrás de outros deuses, abandona a aliança com Deus. E no Novo Testamento também existe essa analogia. Só que no Novo Testamento nós vamos ver que Cristo é o noivo onde se personifica todo o amor de Deus, que é expresso através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós vamos ver lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo ele dá a instrução para o relacionamento entre marido e mulher, e ele diz que o marido ele deve dar a vida dele pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. E lá no finalzinho, Paulo vai dizer o seguinte, lá no verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quem não se lembra ainda da parábola das 10 virgens do casamento, quando o noivo vai ao encontro à noiva, também uma analogia linda
de Cristo e sua igreja. E por fim, a última imagem que eu gostaria de apresentar para vocês é de família de Deus. Então, você se lembra aí das imagens da igreja? Povo de Deus, corpo de Cristo, noiva de Cristo e família de Deus. Esse conceito, ele é maravilhoso, porque lá no Antigo Testamento, em Oséias 11:1, o texto diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, no Antigo Testamento já antecipa essa relação maravilhosa de Deus com o seu povo e também de Deus com a sua família aqui na terra. Nós vamos lembrar do capítulo 8 de Romanos, onde Paulo ele vai dizer que se somos filhos, somos herdeiros, que nós podemos chamar Deus de Abba, paizinho. Também nós temos a parábola lá em Lucas, no capítulo de número 15, famosa do filho pródigo, onde Deus é representado pelo pai, que acolhe tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho e convida ambos para se juntar à festa, à mesa do banquete. Então isso é muito importante que tenhamos na nossa cabeça, que também a igreja ela é família de Deus. Agora, talvez nesse quesito, meus irmãos, nós estamos muito aquém, porque não consideramos uns aos outros como família. Não nos importamos muitas vezes com as aflições do outro como se fosse um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã afligido por alguma adversidade. Essas imagens da igreja, na Bíblia, povo de Deus, corpo de Cristo, noiva de Cristo e família de Deus, elas são pedagógicas, inclusive, para nos realinhar à ideia original e central daquilo que Deus planejou para ser a sua igreja aqui na Terra. Quando o mundo olha para nós, ele precisa ter bem claro na cabeça dele ou na visão dele de que está ali o povo de Deus, está ali a família de Deus, está ali o corpo de Cristo, está ali a noiva de Cristo. Mesmo com os nossos desalinhamentos, nossos pecados, nossas falhas, nós precisamos entender isso e não só entender, mas vivenciar todas essas imagens no nosso dia a dia, tá certo? Muito bem, gente, olha só, nós já falamos então um grande resumo até aqui, que Deus é quem está por trás da igreja. Nós vimos também que o conceito de igreja no Antigo e no Novo Testamento, desse ajuntamento chamado por Deus, vimos as imagens da igreja na Bíblia Sagrada, e ainda aqui eu não citei, mas temos a imagem de edifício, de eleita por Deus, lá em 1 Coríntios 3:11, Romanos 11:17. E agora eu gostaria de falar sobre um aspecto muito importante sobre a igreja, que é a continuidade e a descontinuidade em relação a alguns aspectos da ideia de igreja do Antigo Testamento e agora do Novo Testamento, tá certo, gente? Então, é importante a gente entender que no Antigo Testamento, a igreja, a assembleia, aquela multidão que se reunia diante de Deus, chamada por Deus para culto, ela tinha algumas características peculiares. A primeira delas é que a igreja do Antigo Testamento, ela centralizava-se radicalmente nos judeus. O povo judeu era o povo de Deus. Apenas eles, exclusivamente eles. Também no Antigo Testamento, o culto centralizava-se geograficamente em Israel, Jerusalém e no templo. Israel, Jerusalém e no templo.
não era em Samaria, não era em Belém, não era em Nazaré, não era no Egito, era em Israel, em Jerusalém e no templo. Também o culto centralizava-se temporalmente no sábado e em certas festas religiosas. É lógico que o judeu tinha a ideia do corandeu, que era os olhos de Deus sobre a vida dele. Por isso que ele usa aquele quepá, inclusive, para lembrá-lo disso. Mas o sábado era o dia especial e algumas festas designadas por Deus. E por fim, o culto ou a igreja do Antigo Testamento centralizava-se na hierarquia religiosa mediada pelos sacerdotes e entoada pelos levitas. E havia um véu. Apenas o sacerdote podia, então, entrar nos lugares santos. Os levitas é quem ministravam os louvores diante do Senhor. Agora, no Novo Testamento, apesar de a gente continuar sendo a mesma igreja, lembra que o texto que eu falei anteriormente, de dois povos, ele fez um só, e que o Israel do Antigo Testamento era uma sombra daquilo que Deus havia planejado a se cumprir no Novo Testamento, mesmo a gente sendo a mesma igreja, nós temos hoje, a partir do Novo Testamento, uma administração diferente e a descontinuidade de alguns elementos específicos sobre igreja e sobre o culto. Então, por exemplo, se no Antigo Testamento a igreja centralizava-se radicalmente nos judeus, no Novo Testamento a igreja tornou-se universal para todos os povos. Uma única nação santa, uma única comunidade espiritual. De dois povos, Deus fez apenas um. Se no Antigo Testamento o culto centralizava-se geograficamente em Jerusalém, em Israel, Jerusalém, no templo, o culto a Deus, hoje, não está mais somente em Israel, em Jerusalém ou no templo. O culto ao Senhor não se restringe ao prédio da igreja e, de certo modo, nem mais se centraliza ali. A pandemia, inclusive, trouxe isso muito claro na nossa fuça, né, gente? Então, os cristãos são enviados para todas as partes. Samaria, Judéia e todos os confins da terra. Nós podemos lembrar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ela preocupada onde se deve orar e adorar, e Jesus falou assim, olha, a hora está chegando a hora e já chegou, onde vocês não adorarão nem aqui nem ali, mas ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E se o culto ou a igreja centralizava-se temporalmente no sábado e em certas festas religiosas, hoje não mais. Há liberdade quanto ao dia de culto, já que a fé cristã ela deve ser praticada dia após dia, todo momento. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, cristão, hoje, a igreja, o povo de Deus, a família de Deus, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, tem liberdade de culto no dia a dia, o tempo todo. Toda hora é hora de cultuar o Senhor. Então, se no Antigo Testamento centralizava-se a hierarquia religiosa mediadora nos sacerdotes e levitas, agora todo cristão é um sacerdote com acesso direto a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha só o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
ainda que se destaque a necessidade de pastores, presbíteros e diáconos, essas funções não têm uma prerrogativa sacerdotal como no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nesse sentido, há importantes elementos que outrora eram sombras no Antigo Testamento, mas agora, de modo claro, nos é mostrado no Novo Testamento em relação ao trato de Deus com o seu povo. Então, resumindo, no Antigo Testamento nós tínhamos a exclusividade dos judeus e agora a exclusividade é para todo mundo. Deus fez um único povo. Se antes era em Israel no templo em Jerusalém, agora é toda parte e lugar. Se antes era apenas no sábado e algumas festas, agora é no dia a dia. Se antes era mediado pelos sacerdotes levitas, hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Muito bem, pessoal. Então, encerramos aqui a nossa aula. Quero convidar você domingo que vem a estar conosco, mas antes de orar, lembrando algumas coisas ou um resumão do que a gente falou hoje. Nós falamos que quem está por trás da igreja é a vontade divina, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós falamos um pouquinho sobre o conceito de igreja no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a multidão que é chamada por Deus para se reunir e adorá-lo. No Novo Testamento, a eclesia, aquela igreja, comunidade específica e depois mais abrangente, universal. Falamos também das imagens da igreja, o que deve ser um desafio para cada um de nós. Povo de Deus, corpo de Cristo, noivo de Cristo e família de Deus. Falamos também um pouquinho do que muda da igreja do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Que Deus abençoe sua vida grandemente e nos vemos domingo que vem. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Que o Senhor dê um domingo especial para cada um daqueles que estão aqui e que o Senhor sustente a tua igreja, nos faça, Deus, entender a importância da igreja, que nasceu primeiro no teu coração. O Senhor que tem ajuntado o teu povo ao longo da história. Nós que somos povo do Senhor, somos corpo de Cristo, noiva de Cristo, família do Senhor. E temos essa grande dádiva de poder agora não ser mais um povo só, lá do Antigo Testamento, mas agora esse povo espalhado por todos os cantos. Não existe um lugar mais específico, mas todo lugar é lugar de culto ao Senhor. Agora Deus também, não mais em alguns dias específicos, mas em todo o tempo, podemos adorar o Senhor. E também todos nós temos livre acesso até o Senhor. Obrigado porque essa é a igreja que está no teu coração, é a igreja do Senhor para cada um de nós. Igreja essa que vencerá. Por isso nós oramos, gratos por pertencer a essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, um ótimo domingo.